Inicialmente mostramos aqui a tela do Flutter, do código. A gente usou a IDE do Android. Aqui a gente pode começar com o grau de dificuldade deste trabalho foi bastante elevado, explicado, né, devido o pouco tempo que tem e a grande quantidade de informações que a gente tinha que absorver. Dessa forma, nós pegamos o trabalho do professor e seguimos passo a passo, e mesmo assim com grande dificuldade. No entanto, aqui a gente vai mostrar primeiro a funcionalidade do sistema. Aqui a gente vai inserir uma tarefa. Vamos inserir uma tarefa Pronto. O grau de dificuldade disso, se for Flutter, a gente já sabe qual que vai ser o grau de dificuldade. A data é 20 do 5 de 2025. Então, como pode ser visto, aqui ela está funcionando perfeitamente. Foi o que foi pedido, o professor pediu o aplicativo deve ser capaz de adicionar e listar tarefas. Então, essa parte foi cumprida. A interface, segundo a interface interface deve ser simples e clara, com alterações fáceis. Aqui é muito fácil de identificar. Inserir uma tarefa, o grau de dificuldade de 0 a 5, a data com formato tal, adicionando tarefa. Aqui eu coloquei agora estudar, dificuldade 5, a data, né? Tudo bem, agora vamos falar sobre o código. Aqui iniciamos com o código Dart, aliás, o main Dart. O main Dart, aí a gente criou o main, um app bar, criamos uma tarefa inherit. Esse arquivo inherit é um mecanismo do Flutter para propagar dados de forma eficiente na árvore de widgets. Qualquer widget filho pode se acessar os dados da tarefa, aqui ó, tarefa widget, sem precisar passá-lo explicitamente por múltiplos construtores. Então esse aqui já está explicado. Aí eu mostrei aqui como fazer o inherit Dart. Tá, aí do main, aqui a gente pega, foi criado um child, tela principal, né?
tela principal. Aí você vem para a tela principal. Na tela principal, a gente coloca a lista de tarefas, ou seja, a lista de tarefas aqui, ó. Essa é a lista de tarefas. Foi criado depois e nessa lista de tarefas nós criamos um app bar. Aliás, primeiro nós criamos o widget, o scaffold, o esqueleto do app. Dentro do scaffold nós criamos cards, aqui ó, cards com as tarefas dentro e com as informações dentro dos cards. Aqui ó, criamos os cards em colunas com espaçamento no centro, com espaçamento entre eles e centralizado. Isso com test style. Depois o formulário. O formulário, nós criamos o formulário para criar os controllers. Alguns controllers dentro do formulário. Insira, por exemplo, aqui insira a dificuldade criando dentro dos cards as informações para que o usuário coloque os dados de forma clara e concisa. Aqui eu criei o jeito da data. Depois, esse aqui já foi explicado. O tarefadão é onde a gente pode... foi criado um mapa do banco de dados. Aqui a gente pode, dentro desse arquivo, nós criamos uma tabela chamada tarefas. Tarefadão. Primeiro criamos a classe tarefadão, criamos a tabela chamada tarefas e criamos esse filter porque ela vai receber os dados do usuário. Aqui criamos o database. O database simples, poderia ter sido criamos só a tabela de entrada, né? Aqui utilizando o SQLite. A gente tem que lembrar que sempre há importação. E eu estava errando muita coisa, até pedir ajuda para o colega ou para o tutor para importar, não esquecer de importar vários arquivos. Aqui a tarefa, indicando também a classe tarefa, separando de forma adequada para que pudesse entrar. E aqui o formulário, o formulário com os dados realmente, com novos controllers. Essas pastas precisamos, para criar um aplicativo em Flutter, a necessidade de organização ela foi colocada em componentes, o banco de dados, os dados numa pasta separada
e as telas em outro. Vários comandos aqui, o próprio sistema nos alertava e a gente ia seguindo a orientação do sistema. Basicamente é isso. Aqui, esse é o formulário, um formulário separado. Ele indica para o usuário: insira uma tarefa válida. Se o sujeito colocar alguma coisa aqui que não, ele vai indicar. Isso é os controllers colocando: insira o grau de dificuldade da sua tarefa. Aqui tem que ser o tipo de formatação adequado, mas aí eu coloquei no outro formulário também a mesma coisa. Então eu acrescentei todas essas tarefas testando testando a funcionalidade do aplicativo.